Bom, boa tarde, pessoal. Hoje a gente está aqui para a primeira aula de laboratório, né, do curso de Sistemas Gráficos 3D com aprendizado de máquina. Deixa eu só sumir aqui com a minha câmera também para a gente poder visualizar toda a tela. Então, seguindo aqui o cronograma, né, a gente vai falar hoje sobre uma introdução ao PyTorch e ao Google Colab, né, um ambiente que a gente vai utilizar para trabalhar durante esse período do curso. Então, hoje a gente vai ter uma introdução bem geral quanto ao PyTorch, a parte de programação e tal, como vai rolar as aulas de laboratório. A gente não vai entrar ainda na parte específica, né, de trabalhar em cima de problemas de computação gráfica, até porque a gente não tem ainda a teoria consolidada com relação a isso, né? Geralmente as aulas de laboratório vão acompanhar a parte teórica ali, então a gente vai falar de algum tópico, sobre, sei lá, modelagem, renderização, e depois vai ter uma aula de laboratório para ver essa parte prática sobre o que a gente aprendeu, beleza? Então, esse link aqui, né, ele leva para essa página que tem uma descrição de um assignment, né, uma tarefa que vocês vão ter que realizar. Eu vou discutir essa tarefa mais para o final, né? Em relação ao vídeo que está aqui, né, esse é um vídeo de uma edição mais antiga do curso e essa aula a gente está gravando novamente porque estou atualizando, né? Então, o conteúdo que se vocês viram o vídeo com antecedência, vocês vão ter contato com algumas coisas de PyTorch e um assignment lá que foi resolvido, mas aqui a gente vai ter um conteúdo extra novo, mas que eu acho que serve melhor a essa parte do curso, né? Aprendendo aí como com as experiências anteriores, tá bom? Então, vai ter duas partes nessa essa aula. A primeira que eu vou falar sobre umas questões básicas de PyTorch utilizando uma das referências que está aqui embaixo, né? Então, se você der uma olhadinha aqui nessa página, você já poderia ter acessado, né, a descrição do assignment e também essa parte aqui de referências para poder estudar, né? Então, você clicar nesse primeiro link aqui, né, tem esse slide de introdução ao PyTorch, que foi feito pelo Daniel Yukimura, e eu vou utilizar ele como base aqui para a gente começar a entender, né, sobre PyTorch. Essa é a primeira parte, depois a gente entra em tópicos mais específicos, voltados para o assignment, tá bom? Então, uma introdução ao PyTorch. Assim, o PyTorch é um sistema, né, um framework de software, assim, em cima de Python, né? Na verdade, ele foi construído em cima do Torch, que foi feito em Lua. Então, ele segue a filosofia aqui do Torch, mas foi, né, muito atualizado e vem sendo mantido pela Meta, né, antigo Facebook, e outros colaboradores também, né? Um software livre, né? Você pode colaborar com ele enfim, fazendo perguntas lá no GitHub ou mesmo modificando o código, né? Mas a ideia é que você tenha um sistema de software que seja modular, né? E que permita você resolver diversos tipos de problemas de aprendizado de máquina, mais especificamente de aprendizado de máquina profundo, né? De deep learning, né? Treinar redes neurais, com um arcabouço de software flexível, né? Então, aqui é muito curioso, né, que a gente vê essa arquitetura, né, dos slides que o Daniel colocou, sobre que basicamente descreve um processo de aprendizado supervisionado, né, que você teria observações com rótulos, né, esses labeled observations, dividiria ela em dois grupos, né, um conjunto de treinamento, um conjunto de teste, e aí você iria então treinar o teu modelo com um conjunto de treinamento e depois você avalia, né, esse modelo no conjunto de testes. Então, essa parte a gente vai ver com mais detalhes até na aula teórica aí da quinta-feira, né, de por que a gente faz as coisas dessa forma. Mas é muito curioso que, embora essa seja uma arquitetura assim clássica, uma ideia muito comum e muito utilizada, né, na parte de deep learning, principalmente na parte de análise de computação, de visão computacional e tal, na parte de computação gráfica, a gente vai ver que a gente consegue utilizar esse framework para resolver alguns problemas que têm uma característica um pouquinho diferente. E aí, em termos de possibilidades, né, de framework para trabalhar, assim, existem algumas além do PyTorch, né? Então tem esse Café que assim, no começo as coisas não eram muito padronizadas, né? Agora elas convergiram um pouco mais, mas a galera de pesquisa trabalhava muito com esse Café. Tem
o Torch, como eu falei, que também, né, começou ali dentro da universidade e em Lua, e depois evoluiu ali para o PyTorch, foi mantido pela Facebook. E também tem, paralelamente, o TensorFlow, né, que foi também uma evolução ali do projeto Theano, e algumas outras possibilidades menores, assim, no cenário atual. Então, o que acabou ganhando força mesmo foi o PyTorch e o TensorFlow, porque, enfim, foram bancados por duas grandes empresas. Então, muitas pessoas que às vezes queriam praticar, né, utilizar esse tipo de ferramenta por ser algo do mercado, e as pessoas de pesquisa também foram escolhendo as suas, né? Acho que no ambiente de pesquisa muita gente acabou utilizando o PyTorch, que tinha uma interface mais parecia até mais simples, assim, né? E o TensorFlow ele evoluiu, né? O TensorFlow 2.0 evoluiu com uma interface mais limpa também, como a do PyTorch, dentro de um submódulo chamado Keras. E atualmente eu tenho visto um outro grupo, né, um outro framework ganhando força, que é o tal de JAX. Eu nunca trabalhei com JAX na prática mesmo, o PyTorch e o TensorFlow eu já utilizei, mas eu tenho visto bastante gente elogiando, né, esse JAX. Então, se vocês olharem aí pela internet, JAX, saibam que também é um tipo de framework para trabalhar com redes neurais em Python. E aí, aqui tem alguns recursos que vocês podem olhar depois lá no site. A gente vai passar basicamente pelo que é relevante aqui dessa parte para vocês conseguirem começar a dar seus primeiros passos e resolverem os assignments, né? Então, aqui tem link para tutorial de PyTorch, de Python e de NumPy, na verdade, básico. Não sei quantos de vocês estão familiarizados com a linguagem de programação Python, né? Vai ser importante aprender a programar e resolver problemas nessa linguagem. Então, se você não tem experiência prévia com programação com Python, eu diria para você gastar um tempinho se familiarizando, né? Assim, vai facilitar você no futuro, assim. O Google Colab, que vai ser o ambiente que a gente vai utilizar, que eu vou demonstrar na prática, o PyTorch também vou demonstrar hoje. E tem o meu canal no YouTube, né, Programação Dinâmica, que eu publico vídeos junto com a Kizzy, a minha esposa. E a gente também aborda tanto o PyTorch quanto o Google Colab, enfim, ciência de dados e aprendizado de máquinas de uma maneira geral lá. Então tem alguns tutoriais que vocês podem utilizar como base. Opa, seguindo aqui para o próximo. Então, eu vou fazer aqui com vocês, né, o intuito assim, da aula de laboratório é que a gente possa experimentar realmente algumas coisas. Então, eu vou sair aqui dos slides e fazer junto com vocês, se vocês quiserem ir acompanhando, inclusive. Pode ser interessante, né, que aí vocês já verificam como é que as coisas se executam. Mas a ideia é que a gente, nessa primeira parte aqui dos slides do Daniel, a gente consiga ver o que o PyTorch oferece para a gente em termos de recursos básicos, assim, para a gente poder trabalhar, né? Então, ele colocou aqui alguns exemplos que são autocontidos, né? Se você clicar aqui em copiar e rodar isso no Google Colab, ele vai funcionar. Inicialmente, ele está importando aqui, né? Import torch é uma linha para importar, né? Todos os módulos e o nome, né? Do PyTorch para a gente poder acessar todas as funcionalidades a partir do Torch, né? Então, você vê que já no próximo aqui, ele vai criar um tensor a partir dessa lista aqui, né, de valores, utilizando então o torch.tensor, que é a função que está definida lá dentro desse framework, certo? E a gente vai ter esse tzinho aqui. Então, vamos dar uma olhadinha na prática como é que a gente faria esse tipo de coisa, né? Para você chegar no Google Colab, você pode digitar colab.research.google.com. Você vai parar numa página que nem essa aqui, né? É importante que você tenha uma conta do Google, né? Um e-mail do Google. Se você for um aluno do IMPA, o e-mail do IMPA ele serve, né? A gente utiliza o servidor do Google como servidor de e-mail. E aí você pode criar um novo notebook, né? New notebook aqui, para poder trabalhar. E aqui o Colab é um ambiente na nuvem, nos servidores do Google, que permite que a gente execute o código, né? E utilize as máquinas lá para fazer esse processamento, as máquinas do Google. Então, se eu colar aqui, né? Eu cliquei lá em copiar, colei aqui o código, eu vou fazer isso bem aos pouquinhos.
a gente pode executar essa primeira linha aqui de importar, import torte, importar os primeiros partorte. Então, você vê que ele está aqui conectando, está levando um tempinho inicialmente para rodar, depois vai ser mais rápido, tá? E eu vou renomear esse notebook aqui, para eu saber depois que foi a aula de laboratório número 1 de 2023, tá? Então, ele está aqui, ó, com esse ícone aqui nesse check, dizendo que, ok, funcionou. Deixa eu ver se eu consigo, de repente, aumentar aqui o tamanho da letra para facilitar para vocês. Eu não estou vendo aqui a opção, de repente aqui em Settings. Isso, editor. Então, deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da letra. De repente, aqui. Então, já importei o torch. E aqui a gente tem algumas coisas. Opa, peguei um exemplo mais avançado. Deixa eu ver o que copiou aqui. Vou copiar de novo. Engraçado. Não está funcionando aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar na mão. Agora foi. Então, aqui a gente está criando um tensor, que vai ser nossa estrutura de dados básica para trabalhar aqui no PyTorch. Tá? Se você só executar essa linha, você não vai observar nada. Ele alocou aqui uma memória para esse objeto, colocou ele nesse nome, né, T, da variável T aqui, mas a gente não está vendo nada. Né? Isso porque você precisa pedir para exibir, e aí tem duas formas. Né? Uma é você usar esse comando do Python, né, de print, para fazer a exibição. A outra é se beneficiar aqui do nosso ambiente de desenvolvimento, o Google Colab, e simplesmente deixar a variável ali, né? O que você colocar como última linha dentro de uma célula, né? Então, cada espaço desse aqui é uma célula. Quando você executa, esse valor vai ser exibido aqui embaixo, tá bom? Então, ele está dizendo para a gente que a gente tem um tensor que tem essa característica aqui, ó, né? Abre chaves, vem um valor aqui, né? 1, 2, depois 3, 4. Né? Então, tensor 2 por 2 que tem esses valores. A gente pode, inclusive, pedir para verificar a dimensão desse tensor com esse shape aqui. Ele vai responder para a gente que ele tem um tamanho 2 por 2. Beleza? Então, vamos passar aqui para a próxima parte. Aqui está falando que ele tem uma estrutura similar à do NumPy. Então, não sei quantos de vocês trabalharam com NumPy já, mas NumPy é uma biblioteca de Python para fazer computação, né, científica e tal, coisas numéricas, e que ela permite que você trabalhe com vetores, matrizes, esse tipo de coisa. E em termos de funções, existem muitas funções com nomes parecidos no NumPy e no PyTorch. Tá? Então, essa função de zeros aqui, por exemplo, vai alocar um tensor de dimensão 100%. Para a gente. No NumPy também existe uma coisa similar, né? Você pode fazer NumPy.zeros ou .ones ou .rand_n, né? Então, o que vai acontecer aqui? Nesse primeiro, a gente vai ver um tensor 100% só com zeros. No segundo, a gente vai ver um tensor 100% só com uns. E, finalmente, no último, a gente vai ter valores aleatórios. Beleza? Então, para executar aqui nesse ambiente, eu posso tanto clicar nesse botãozinho aqui, né, do play, quanto usar o atalho. Ele até sugere aqui quando eu passei em cima. No caso do Mac, né, ele está botando aqui, ó, Command, Ctrl, Enter. Então, eu uso geralmente Shift, Enter e funciona. Então, aqui a gente tem um vetor de 100% de números aleatórios. Vamos passar aqui para o próximo. Questão de tipo de dado, né? Isso é uma questão importante. Em geral, a gente vai trabalhar só com ponto flutuante de 32 bits, mas se você precisar mudar, saiba que é possível. Então, aqui está fazendo a alocação do mesmo tipo de valor, né, mas com um tipo de dado diferente e está dizendo que é inteiro. Repara o seguinte,
eu posso pedir, além de pedir para olhar aqui a forma, eu posso pedir para olhar também o tipo de dado desse tensor. E ele está me dizendo aqui, ó, que ele alocou um inteiro de 64 bits. Porque ele olhou aqui diretamente ele inferiu, né, pelo tipo de dado que eu dei ali dos números que estão aqui dentro. Se eu colocar um deles com ponto flutuante, vamos ver o que ele faz aqui. Ele colocou agora como um float de 32 bits, beleza? Então, se eu quiser mudar o tipo de dado, né, ou especificar explicitamente na hora de alocar, eu posso passar esse argumento aqui, ó, dtype, e especificar o tipo de dado dentro da função tensor aqui, ou da função range, enfim, a função que eu estiver utilizando podia ser 1, 0, a função que você estiver utilizando aí para gerar o teu tensor, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha nos tipos de dados desse aqui, ó. O tint.dtype vai retornar para a gente que é um inteiro de 32 bits, ou seja, se a gente não especifica o número aqui, né, bota só int, ele assume que é 32 bits, embora a gente acabou de ver que sem passar nada aqui, ele inferir como um inteiro de 64 bits, né? E se a gente olhar aqui o outro, o double, já tem até um comentário aqui, né, falando que especificar double é o mesmo que especificar um float de 64 bits, né, precisão dupla. Tá? Mas, em geral, a gente vai trabalhar com o tipo de dado padrão do PyTorch aqui, que é esse float de 32 bits. Continuando, a gente pode fazer operações, né, aritméticas aqui com os nossos tensores. Então, aqui ele está colocando dois tensores aleatórios. Vamos iniciar aqui esse x e y. Se a gente quiser dar uma olhadinha neles, né, nos valores aqui para depois conferir, está mostrando aqui para a gente os dois, né? Então aqui está o x, aqui está o y, e eles foram alocados como ponto flutuante de 64 bits porque foi especificado explicitamente. E a gente pode fazer adição de duas formas diferentes. Então, uma que é a mais natural até, né? Você esperaria que funcionasse, é usar o operador mesmo de adição. E esse vai ter esse valor z, que fez a adição, então, desses dois vetores, né? Então, cada coordenada foi somada ali, né? E você pode conferir aqui que parece coerente, né? Menos 0,5 mais 0, quase 4, né? Tá dando aqui alguma coisa menos 0,1. E outra forma de se fazer isso seria usar esse método, né, ou função, em termos de software, não sei quem está familiarizado com isso, né? Às vezes a gente usa a palavra método quando está tratando de linguagens orientadas a objetos, como Python, mas você pode entender simplesmente como uma função. Então, você pode escrever torch.add e ele vai adicionar, né, vai somar aqui x e y também da mesma forma, tá? Se você quiser só ver esse resultado, você nem precisa atribuir a variável z, você pode simplesmente rodar e como o valor está ali, ó, você vê que tem exatamente o mesmo resultado, tá? E a mesma coisa é válida para subtração, né? Então, você poderia usar aqui o operador de menos ou a função sub. Para multiplicação vamos fazer ali porque tem algumas sutilezas, né? Multiplicação e divisão. Então, repare o seguinte, a gente tem dois tensores aqui, né? Essa estrutura aqui tem dimensão 3 por 3, tá? E a forma como a multiplicação acontece com esse operador aqui, ela não é bem o que você espera, né, de uma multiplicação de matriz clássica, assim, tá? Então, no caso que a gente tem aqui tensores 3 por 3, como é compatível para fazer um produto de matriz, ele vai executar esse produto,
Mas quando você tem, vou dar um exemplo. Acho que é melhor a gente ver se eu trocar aqui um valor de um deles. Vamos ver. X0, 0. Vamos colocar como 1. E aí a gente olha o valor do X aqui de novo. Então você vê que eu troquei o valor aqui desse primeiro elemento, né? Para a gente poder observar o que vai acontecer. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com o Y, tá? Y00 eu vou trocar aqui com um valor tipo 5. A gente olha aqui o valor do Y. Isso. Então, vamos observar o que acontece quando a gente pede para multiplicar o X por Y. Certo. Então, agora está mais fácil de ver do que olhando só aqueles valores aleatórios, que ele fez um produto desse primeiro elemento aqui com o primeiro elemento da outra posição lá. Né? Então, o primeiro elemento ali no canto superior esquerdo do X com o do Y. Né? Então, ele fez um produto de Hadamard, né? Uma multiplicação termo a termo, que poderia funcionar, inclusive, se as matrizes tivessem... se você tivesse, sei lá, um tensor que é 3 por 1, e você quer multiplicar por um 3 por 3. Assim. E aí ele vai ter uma forma inteligente, né, de estar tudo bem. Então, tem uma dimensão que é compatível, vou multiplicar todo mundo aqui nessa linha e ele vai compatibilizando. Então, tu tem que tomar cuidado, porque se você está esperando fazer, por exemplo, um produto de matriz clássico, você tem que utilizar essa função mul e não... deixa eu me lembrar aqui como é que é. Ela tem um argumento para você forçar um produto de matriz clássico. Eu acho que se você usar ela sozinha, assim, ela faz a mesma coisa. Então, depois eu dou uma checadinha na documentação, porque essa função aqui ela tem um argumento a mais para você poder fazer produto de matriz clássico, tá bom? Mas presta atenção que se você usar só os operadores como você esperaria, né? No caso da multiplicação da divisão, você vai obter uma coisa termo a termo e não uma coisa, né, como a gente está habituado assim, na matemática do ensino médio. Enfim. Então, vamos ver aqui a divisão. Vai ser mais fácil ver se eu dividir, de repente, o y pelo x. Né? Que a gente vai manter o 5 aqui, porque é 5 dividido por 1. Né? E a mesma coisa se você usar a função div aqui. Tá? E aí, uma observação que o Daniel colocou aqui nos slides, que é interessante, assim, poucas vezes você usa assim, isso, mas você pode querer usar, é que quando a gente está operando com add ou com o operador mais aqui, ou qualquer que seja o seu operador aritmético, você tem dois valores, você opera e você retorna o resultado dessa operação como um terceiro valor, um terceiro espaço na memória que você pode, inclusive, alocar numa outra variável, né, o que a gente tem feito aqui. Mas se você quiser que uma dessas variáveis seja modificada, né, fazer uma operação que a gente chama in place, né, na computação, você pode utilizar então esse add com esse tracinho aqui embaixo, né, ou a multiplicação com tracinho, ou divisão com tracinho e tal. E aí ele vai alterar o valor dessa variável aqui, tá? Então, se você fizer tipo y.add e passar o x, agora o valor do y foi modificado, tá vendo? Então a gente tem o resultado aqui e o valor do y foi modificado. Essa operação aconteceu em place. Bom, seguindo aqui, uma coisa interessante que a gente pode querer manipular os nossos tensores para olhar apenas linhas ou colunas específicas, né? Então vamos criar aqui mais dois tensores aleatórios, dessa vez 6 por 6. E vamos dar uma olhada nesses resultados aqui. Então ele está falando o seguinte. Primeiro vamos olhar o valor para a gente conferir, né? Então a gente está vendo o valor do x, que é um tensor 6 por 6, aqui, ó, 6 linhas, 6 colunas.
E aqui ele está pedindo a linha no índice 3 e coluna todas, tá? Então, esses dois pontos aqui é para você especificar todas elas, né? Então, você separa por vírgula aqui, o primeiro valor, linha, né? Depois a coluna. Então, se a gente pedir para olhar isso aqui, a gente vai ter a linha e todas as colunas, né? O valor na linha e todas as colunas, pegando a linha de índice 3. Então, repara que a linha de índice 3 é a quarta linha, porque a gente começa a contar do zero em Python, tá? Então, aqui é de índice 0, 1, 2, 3. Então, esse aqui são os valores que a gente está vendo replicados ali embaixo. E se a gente quiser olhar para uma coluna, aqui a gente vai pegar, então, todas as linhas da coluna de índice 3. Beleza? Então, mesma coisa, 0, 1, 2, 3. Então, a partir daqui, né, a coluna que vai descendo aqui, a gente está vendo replicada ali embaixo. Tá? E aí, uma coisa que ele coloca aqui, se você quiser olhar um valor específico, né, você pode acessar, como eu acessei aí para modificar no X e no Y, indexando, assim. E aí coloca esse item aqui. Eu vou mostrar para vocês o que acontece sem o item. Então, se eu botar aqui x00, eu vou obter um tensor que tem o valor ali na linha 0, coluna 0. Beleza? Ele está falando para a gente que é um tensor. E aí, o item serve para você pegar o valor específico, né? Como um escalar, não como um tensor. Então, você percebe que agora ele mostra o valor específico daquele número que está ali. E não mais como um tensor. Tá? Beleza. Outras coisas que são interessantes é saber interpretar esses dados, né, como com outras formas. Né? Deixa eu pegar aqui os dois exemplos. Um deles, ele está fazendo o seguinte. Então, eu tenho esse y que ele é 6 por 6. A gente pode dar uma olhadinha nele aqui. Então, ele tem 36 valores, né? 6 por 6. E você poderia querer olhar para ele como um longo vetor de 36 valores contíguos, né? Ao invés de olhar como uma matrizinha, assim, né? 6 por 6. Então, uma forma de você fazer isso é você pedir uma vista dele, né? Esse view, com uma única dimensão, que tem esse valor 36. E a gente pode olhar ela aqui embaixo. Tá vendo? Então, você vê que não tem mais os separadores, né? Aqui você consegue ver muito bem aqui os separadores com esses sinais, esses cochetes, né? Demarcando quando é que encerra a linha. Aqui você vê apenas esse e esse aqui. Todos os outros valores eles estão contíguos ali. E o segundo exemplo é bem interessante também, uma coisa bem utilizada, que é o seguinte. Ok, eu quero ver como um tensor de duas dimensões, mas eu gostaria que tivesse 9 valores na segunda dimensão, né? 9 colunas. E eu não quero calcular assim, né? Eu quero, tá, me dá a quantidade de linhas que seja suficiente, né? Para que eu tenha 9 colunas. É só isso. Então você passa esse valor menos um, deixa que ele calcula sozinho, né? E automaticamente a gente vai ter, então, esse tensor W aqui com 4 linhas e 9 colunas, beleza? Obviamente, para isso funcionar, você tem que ter algo que faz sentido, assim, né? Numericamente, por exemplo. Se tivesse 35 valores, pedir 9 colunas não ia dar certo, né? Tem que ser um múltiplo. Aí, isso aqui é uma coisa bem relevante também, que a gente acaba usando bastante, que é essa compatibilidade, né, de operações entre tensores do PyTorch e os vetores do NumPy. Tá? Então, aqui a gente poderia criar um tensor aleatório
do PyTorch, né, com 10 valores. E aqui ele está pedindo, então, para converter esse tensor do PyTorch para um vetor do NumPy. Tá? Então, isso aqui é uma questão de tipo de dado, né? E a gente pode observar que agora ele me mostra o y como um array, né, de 10 valores, e não mais como um tensor, né, de 10 valores. Então, se você pedir para olhar o x aqui, o x é um tensor. E por que isso é importante, né? Para quem não está muito habituado a trabalhar com programação, isso pode ser um pouco confuso, mas é porque como essas duas coisas, né, vivem em bibliotecas diferentes, foram escritas com códigos diferentes, embora elas sejam compatíveis em termos do dado, né, do valor que está ali embaixo, as operações que você tem disponíveis no código para fazer com elas são diferentes, tá? E algumas outras bibliotecas, alguns outros trechos de código que a gente vai utilizar vão operar melhor com o NumPy do que com o PyTorch, certo? Porque o NumPy já é mais antigo, está mais integrado com coisas de imagem, por exemplo, e tal. Então, às vezes, você começa a fazer suas operações com o tensor, que as operações que você está trabalhando ali de deep learning, redes neurais e tal. Num dado momento, você converte isso para um vetor do NumPy, porque você quer, de repente, visualizar, né? Ou de maneira análoga, a gente até vai ver um exemplo aqui, você saiu de uma imagem e aquela imagem você converteu para um vetor de NumPy, porque essa parte já está bem construída, bem integrada em termos de software, só que você quer trabalhar na imagem com Deep Learning, então você vai converter o NumPy para o PyTorch, né? Que é o próximo exemplo aqui, converter de NumPy para PyTorch. Então a gente parte aqui, ó, iniciou no NumPy e vai converter para o PyTorch. Então, ele está pedindo para iniciar do NumPy um vetor com 5 né, posições, todas elas com valor 1. E aqui ele está dando um erro para a gente, está dizendo que NP não está definido. De fato, a única coisa que a gente importou aqui em cima foi o torch. A gente não importou NumPy, né? Então, a gente poderia fazer igual a gente fez aqui em cima, e dizer que vai importar NumPy, e aí a gente precisaria escrever NumPy aqui para funcionar, tá? Mas uma coisa que é muito comum é as pessoas fazerem isso aqui, import NumPy as NP. Né? Então, você está dando um novo nome para essa biblioteca aqui, para ser utilizado aqui dentro, tá? Ah, poderia fazer algo parecido com o Torch? Poderia. Eu já vi gente fazer isso aqui, tá? Mas a gente vai continuar seguindo assim, o Torch. E aí eu rodo de novo essa célula para rodar essa linha de baixo. E agora a gente tem acesso, então, às funções aqui do NumPy, né? Então, dando uma observada aqui, ó. Criamos esse A como um array, só com uns. E a gente pode criar um tensor B a partir desse A ali. E aí, veja que eles compartilham a mesma memória. Tá? A gente está só pedindo para eles serem interpretados como objetos computacionais diferentes, assim, mas eles compartilham a mesma memória. O que eu quero dizer com isso? Se eu pedir para trocar aqui o valor, que está na posição... Vou trocar de posição aqui, posição 2, né? O cara que está ali no meio. Do B para 7, quando eu olhar o B, a gente vai ver 1, 1, 7, 1, 1. Está lá, como tensor. Quando eu olhar o a gente vai ver como um tipo de dado diferente, mas os valores são os mesmos. 1, 1, 7, 1, 1. Beleza? Importante isso. Isso é uma questão de eficiência, né? Porque assim, a gente vai trabalhar com dados que podem ser muito grandes. E imagina se você tivesse que copiar, né? Só porque você quer visualizar ou quer fazer alguma operação diferente, você passa de uma biblioteca para outra, você teria que copiar todo aquele dado, replicar ele na memória seria ineficiente, né? Então, aqui é uma forma esperta que o software funciona, né? A gente conseguir simplesmente interpretar como um tipo de dado diferente, mas a memória alocada para ele é a mesma. Outra forma de você criar seria
PyTorch.tensor, que é o que a gente usou lá no começo, passar o A aqui. Eu tenho uma dúvida agora se com isso aqui ele vai interpretar a memória do mesmo jeito. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou matar essa dúvida agora. Então, o C a gente olha aqui e o A a gente olha aqui embaixo. Legal. Então, olha só que coisa curiosa. Se você utilizar a função tensor para criar o array, né, para criar o tensor, desculpa, a partir do array lá do NumPy, eles não vão compartilhar a mesma memória, né? Então, a função tensor, ela vai utilizar os valores lá para criar um novo tensor num novo espaço de memória, né? Então, até por isso justifica, né, ter essa outra maneira, né? Elas não são redundantes, elas são realmente diferentes. Assim, quando você especifica que quer vir do NumPy, ele utiliza essa maneira esperta de aproveitar a memória. Se você simplesmente dá um dado ali para o tensor, ele não vai aproveitar a memória, né? Deixa eu ver aqui. Ficou inalterado aqui o A quando eu troquei o C. Beleza? Aí vamos trabalhar agora aqui com uma imagem, né? Então, não tem acesso àquela imagem, mas a gente pode botar uma outra imagem qualquer aqui para a gente trabalhar. Então, fazer duas coisas. Está importando aqui duas outras bibliotecas, né? Essa aqui é do OpenCV e essa aqui é do Matplotlib, para abrir e visualizar a imagem. E a gente quer agora trabalhar com dado, né? Então, você vê que eu cliquei aqui, ó, nessa barra lateral aqui à esquerda, tem um ícone de pasta aqui, né? Que tem files. E eu consigo ver o que eu tenho aqui de arquivo disponível para trabalhar. Ele está mostrando apenas esses dados de exemplo aqui que não serve, nenhum deles é uma imagem, né? Tem JSON, CSV e tal. Então, eu já baixei uma imagem aqui do Google, baixei o logo do IMPA, e ele está no meu computador mesmo, e eu posso fazer upload dele aqui para a sessão, tá? Clicando nesse ícone aqui, ó, Upload to Session. E aí eu acho ele aqui no meu computador, ó, o logo do IMPA, e ele me dá esse warning de que eu ter certeza de que esse arquivo está salvo em algum outro lugar. Por quê? O Google Colab ele disponibiliza para a gente essa sessão aqui, né? Mas ela é uma sessão temporária. No momento que a sessão encerrar, né? Seja porque eu fechei ou porque fiquei muito tempo inativo aqui na página, esses dados eles serão eliminados, tá? Todos os arquivos que você subiu para cá eles serão eliminados. Então, uma forma de você trabalhar com dados persistentes, né? Sei lá, você tem um conjunto de dados e você quer fazer operações nele durante vários dias, né? Ou trabalhar um dia, depois para trabalhar de novo com ele, é você ter acesso ao seu Google Drive, tá? A gente vai ver isso depois por meio desse outro íconezinho aqui. Isso eu coloquei no código lá do assignment também, tá? Então aqui eu posso observar a imagem que eu acabei de subir, né, do logo do IMPA, cliquei duas vezes, ela aparece aqui, legal. E a gente pode, então, voltar para cá. E você vê que ele estava pedindo para abrir, utilizando a API do OpenCV, né? O que tem de funções definidas lá, image read, e ele passava cat.jpg, a gente vai passar impa logo.png, que é a nossa imagem aqui, beleza? E, bom, vou chamar de imagem aqui. Até peguei um erro aqui, ó. Ele chamou de cat ali em cima e depois estava tentando usar a imagem. E aqui a gente tem a imagem como tensor, que é. Então, aqui está uma coisa, um exemplo do que eu acabei de falar com relação a essa questão de NumPy e Torch, né? A OpenCV, ela está bem integrada com o NumPy. Então, quando a gente pedir para ler aqui uma imagem, ela vai ler essa imagem como um array do NumPy, tá? Então, se a gente quiser trabalhar com ela como tensor no PyTorch, a gente precisa pedir para converter aqui do NumPy esse array que a gente acabou de carregar aqui em cima, beleza? E aí, para mostrar aqui, a gente vai utilizar essa função do Matplotlib. Então, vamos executar isso aqui e ver se funciona.
Legal, então ele executou, mostrou aqui para a gente, mas está um pouquinho esquisito, né? Tá meio marrom, assim, né? Essa parte aqui do fundo, que a gente sabe que é azul, né? Até mesmo aqui está um pouquinho diferente o tom, né? Não sei se o contraste com relação a essa parte. Então, o que está acontecendo aqui, né? A UPCV, ela trabalha num sistema de organizar, né, as cores um pouco diferente do que a gente precisa aqui para exibir no Matplotlib. Então, a gente está carregando as cores do sistema de coordenadas RGB, né, vermelho, uma componente para o vermelho, uma para o verde, uma para o azul, mas a OPCV inverte os canais vermelho e azul, ela faz BGR. Tá? Então, por conta disso, o que seria azul aqui, na verdade, está sendo interpretado como vermelho, né? E pela composição das cores ali, está dando essa coisa meio marrom aí. Então, uma coisa que a gente pode fazer é, primeiro, se certificar de que a gente sabe qual é a dimensão aqui da imagem que a gente vai trabalhar, porque isso pode mudar a nossa abordagem. E aí tem uma imagem aqui que está dizendo que tem 973 numa dimensão, 1680 noutra e 3 na última. Então, o que ele está fazendo? Ele tem 973 aqui de altura, que a gente consegue ver aqui por esse eixo aqui, né? Que o Matplotlib botou para a gente. Então, ele botou o Y, na verdade, como a primeira coisa, a altura, porque é como se fossem as linhas, né? Se você estivesse pensando numa matriz. 1680 como a largura, né? Então, as colunas. E tem mais uma dimensão aqui que são os canais, né? Então, cada canal tem essa forma, cada canal de cor vai ter 973 pixels, 973 por 1680 pixels. E aí, o que a gente pode fazer é o seguinte, dizer que a gente quer todos os valores de linha e todos os valores de coluna, mas a gente quer acessar essa última dimensão aqui de maneira trocada, né? A gente quer acessar ela no primeiro eu quero quem está na posição 2, depois 1, depois 0, né? Então, ao invés de ler 0, 1, 2, eu quero que ele leia 2, 1, 0, para que ele possa inverter novamente o azul e o vermelho, tá? Então, aqui a gente consegue ver agora o ímpar, legalzinho azul. Aí, aqui, a gente vai aplicar aquele conhecimento que a gente aprendeu em termos de cortar as coisas, né? Cortar o vetor, para a gente ver partes da imagem, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Aqui a gente está especificando que a gente quer ler essa imagem aqui, né, o nosso tensor, em termos de linha, né, de 0 até 600. Tá? Ele colocou aqui como half, né, metade, porque a imagem dele provavelmente, né, tinha aqui 1200 por 1200, isso. Mas a nossa imagem, ela é maior numa dimensão e menor noutra, né? Então, a gente vai acabar pegando aqui, ó, de 0 até 600, vai dar mais ou menos aqui, assim, um corte, tá? E como a gente não está especificando mais nenhuma outra dimensão, ele vai pegar todo o resto. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha isso aí. Então, ele pegou um corte aqui e a gente está vendo essa parte da imagem. A gente poderia olhar na outra direção, né? Aqui é o próximo exemplo. Então, se a gente olhar aqui em termos de coluna, dessa vez eu preciso especificar aqui que eu quero todas as linhas, e aí na coluna a gente vai olhar do 0 ao 600. Tá? Rodamos isso aqui. Pronto. Então, ó, do 0 ao 600 aqui, né? O corte é o mesmo aqui, ó. Corta até um pedacinho da letra A, a gente vê o que acontece aqui mesmo. E você poderia especificar um corte arbitrário. Assim, aqui até vai demonstrando aos poucos, ó.
E o corte arbitrário aqui especificou uma janela que vai ser cortada, e pegando então de 400 a 800 nas duas direções. Vamos mudar o nome aqui da variável, para garantir que vai funcionar. E olha que curioso, na verdade ele atribuiu o valor zero, né, para essa janela, e é por isso que ficou tudo preto, né? Mas poderia, de repente, atribuir 1. Não. Será que ele está em 255? É. Então, o intervalo de valores ali está de 0 a 255. Se eu atribuir 255, né, colocar tudo no máximo ali, ele bota um quadrado branco. Se a gente atribuir 0, ele bota o preto, né, ali na imagem. Beleza. Isso aqui é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, né, no assignment lá, que a gente pode passar a memória para fazer computação na GPU. Até o momento a gente tem trabalhado com computação na CPU, né? A gente vai ver que tem vantagem em termos de eficiência, de rapidez das operações, a gente trabalhar na GPU. E isso, a última coisa que eu queria mostrar para vocês daqui é que o PyTorch ele é muito importante para a gente poder trabalhar com derivada, né, das operações, e ele vai registrando as operações que você vai fazendo em cima dos valores em um grafo computacional, tá? E depois, quando você perde a derivada, ele anda na direção oposta, né, desse grafo. Então, aqui ele está criando três tensores diferentes aqui, né, três valores x, y, z. E aí ele faz uma operação aqui de somar o x e o y. E aí, então, nessa primeira operação, a gente tem um nó do grafo, né? Então, ele sabe que houve uma operação de adição aqui entre esses dois valores. Aí depois tem uma multiplicação desse P, que foi justamente o resultado de x mais y, por z, né? O outro valor que foi criado aqui. E aí o z entra aqui, então, e cria mais um nó do grafo, que agora, em relação ao z, né, tem uma conexão direta, mas em relação ao x e y tem que passar por essa outra operação que veio previamente ali. E aí eu obtenho esse valor g aqui, e aí depois ele faz uma média com esse valor g, né? Que poderia até ter mostrado aqui mais uma coisinha. Mas, enfim, acho que deu para pegar o espírito. Depois ele vai pedir a derivada e ele vai ter que andar aqui no sentido contrário aqui para entender em relação ao que você está pedindo a derivada, né? Então, eu vou fazer esse exemplo de maneira simplificada, na verdade, para a gente só ter uma ideia do que acontece. Esse negócio de derivada, tá? Então, eu vou criar, na verdade, um tensor com um único valor aqui, que pode ser o 3. E aí, tá bom. Então, tensor com esse único valor, que é o 3, e eu vou fazer uma operação em cima desse tensor, que vai ser 5 vezes ele mais 7, tá? E aí, quando a gente pedir, então, aqui, né, o gradiente, no caso, só a derivada, que a gente está trabalhando numa dimensão aqui, em cima desse x, né, o que a gente espera obter aqui como resultado, né? Então, essa expressão aqui, né, derivada em relação ao x, tem que dar para a gente só 5, né? Essa soma aqui, né, vai morrer, a constante aqui, adicionada, e eu tenho esse 5 multiplicando o x. Então, é isso que a gente espera ver aqui no final. Aí ele me deu um erro dizendo que apenas tensores do tipo ponto flutuante ou complexos podem require grad, né, pedir gradiente, serem adicionados ao gráfico computacional. Então ele está dando esse problema porque, como eu coloquei aqui só 3 e só tem esse valor inteiro,
ele inferiu que esse tensor deveria ser do tipo inteiro. A gente viu isso no primeiro exemplo lá em cima, tá? Então, basta colocar um ponto zero aqui para ele inferir que deve ser, então, um ponto flutuante, né? Um float de 32 bits. E vamos lá. Então, consertou e ele deu aqui como resultado o que a gente esperava, né? Esse 5. Então, se eu fizer uma outra operação aqui, né? Isso aqui é um operador para fazer exponenciação no Python, né? Botar esses dois asteriscos juntos. Então, agora a gente espera que o resultado seja 30, né? Então, derivando isso aqui, né, em relação a x, vai descer esse 2, multiplicando 5, 10, e sobra o valorzinho do x elevado a 1, né, 3, que a gente deu aqui, né? Então, 10 vezes 3, 30. Vamos ver aqui. Olha lá. Então, eu vou pegar o espírito da coisa, né? De como que o PyTorch vai ser importante para a gente para trabalhar com derivada. E eu acho que é só isso que a gente precisa aqui dos slides do Daniel para ver a parte básica. Essa outra parte aqui a gente pode ver lá na outra parte mesmo, tá? Então, deixa eu ver se tem alguma dúvida de vocês nesse momento, antes da gente passar para a segunda parte da aula. Opa, alguém aqui me passou uma dica que eu acho que é boa da gente testar, né? O Ricardo de Arruda falou que é para usar o matmu ao invés de mu para fazer a multiplicação de matriz clássica, né, que a gente espera. Então, vamos fazer aqui que a gente registra no vídeo esse resultado. A gente está fazendo a multiplicação aqui em cima, né? E a gente viu que se usar x vezes y ou o mu apenas, né, mul, ele faz uma multiplicação termo a termo, né, um produto de Hadamard. E se a gente usar, então, tort.matmu, e a gente passa aqui xy, vou nem salvar na variável, vamos ver o valor direto aqui. Acho que agora a gente já até mexeu tanto no x e no y que ele deve estar... Vamos rodar isso aqui de novo. Deve estar com outra dimensão. A gente fez uns caras 6x6 lá embaixo. Então, agora a gente tem x e y 3x3 de novo. Vou só trocar os valores iniciais aqui para a gente ter como referência, né, do tipo de operação que está acontecendo. Beleza. E agora a gente roda aqui o matmu. E agora sim, né? A gente não está vendo mais aqui 5 vezes 1. Está vendo um produto clássico aqui de matrizes, né? Que tem aquele somatório de produtos de linhas, colunas. Valeu, Ricardo. Ok. Então, se ninguém tiver dúvida agora, a gente segue para a próxima parte. Eu estou com uma dúvida só em relação Diga. aos valores randômicos. Qual é o limite máximo e o limite mínimo? Tem que olhar a documentação, mas eu diria que é de 0 a 1. Geralmente, quando você não especifica as coisas assim desses aleatórios, deixa eu ver se ele diz aqui, se eu botar em cima. Geralmente, quando você não especifica essas coisas, ele pega de 0 a 1 e numa distribuição uniforme. Aqui, ó. Retorna um tensor preenchido com números aleatórios, não, de uma distribuição normal, com média 0 e variância 1. Então, estava enganado. Aqui está dizendo, né? Melhor coisa para você tirar essas dúvidas é olhar a documentação. E às vezes, quando algumas funções, né? Dependendo de como você escreve lá, né? A docstring, ela aparece aqui, né? Você pode passar o browser aqui em cima, assim. Você fica esperando um pouquinho. E agora, só porque eu quero mostrar de novo, eu não quero... Ah, lá, pronto. Então, eu cliquei na célula, aí mostra aqui. Aí, aqui é um pouquinho difícil de ler, tem que ir mais aqui para trás. E agora não quer aparecer de novo. Só porque é ao vivo, né? Deixa eu ver se eu clicar aqui. É, agora eu não estou conseguindo. Aqui, pronto. Vamos ver definição, vamos ver se aparece. Né?
Engraçado, né? Geralmente aparece quando você bota em cima, assim. Eu fiz ali, mas não foi igual. Mas aí você pode procurar a documentação do PyTorch mesmo, né? Aqui no site do PyTorch, tem tanto questões de tutoriais como aqui no Docs. Você busca por uma função que você quer encontrar aqui e pronto, ó. Ele te explica exatamente como é que funciona. Exatamente o texto que estava lá. Retorna o tensor preenchido com números aleatórios, distribuição normal de média zero, variância 1. Beleza? Obrigado. Nada. Então, vamos passar para a próxima parte da aula, a parte que se relaciona com o assignment. Então, aqui a gente vai ver como treinar a rede neural e tal com o PyTorch, beleza? Então, a ideia é que desse primeiro assignment é vocês perceberem, né, interiorizarem que assim, a rede neural ela é uma função, né? Ela é uma forma, um modelo para a gente aproximar funções. Em um modelo paramétrico, né? A gente vai ter formas de ajustar os parâmetros desse modelo para que essa rede represente funções de nosso interesse, né? E aí existem papers e tal, coisas mais teóricas que provam, né, que uma rede neural é um aproximador universal, uma rede neural profunda. Aí tem a questão de, enfim, quantas camadas precisa ter, não sei o quê. Isso acho que a gente deve ter uma discussão na próxima aula teórica. E por aproximador universal, basicamente, as funções do nosso interesse ela vai conseguir aproximar, né? Tem umas restrições, funções contínuas, não sei o que e tal, mas aí quando não é contínua, a gente faz uns mandrakes, assim, uns macetes para reinterpretar a coisa, né? Vamos dizer, né? Se tem uma coisa discreta, você poderia tentar interpretar que tem algo que é contínuo que passa por ali. Então, aqui em cima eu coloquei como recurso esse vídeo, né? Lá do canal que a Kiz gravou, porque ele explica como utilizar os recursos do Colab. Alguns desses eu já passei com vocês na parte anterior aqui da aula, né? Que a gente foi usando, criou aquele notebook ali do zero. E aqui você vai poder ter uma revisão disso e ver outros recursos que estão disponíveis aqui no Colab também, tá? Deixa eu já conectar aqui o meu ambiente. E aqui também tem a parte de conectar o Google Drive para poder trabalhar, tá? Então, resolver aquele problema de colocar arquivos que de repente vão sumir porque você encerrou a sessão, tá? E uma coisa que eu vou mostrar aqui já no começo, que é importante aqui do Google Colab, é que tem como a gente utilizar a computação na GPU, né? Então, aquela parte que eu pulei do slide lá do Daniel, a gente vai usar aqui agora, tá? Então, nessa parte aqui de runtime, né, nessa opção aqui, a gente pode mudar, né, change runtime type, e já está aqui configurado GPU porque eu criei esse notebook para vocês trabalharem com GPU, tá? Mas o padrão é tá nada aqui, tá? Desse jeito. E aí você só vai conseguir fazer computação na CPU, né? Se tiver com nada. Então, garanta que você vai começar a trabalhar aqui com GPU e vamos nessa. Deixa eu conectar o meu drive aqui para vocês verem como é que acontece esse processo. Tem que estar dizendo aqui que esse notebook não foi feito pela Google. Se eu quero rodar sim. Permitir que ele tenha acesso ao meu Google Drive, sim, vamos lá, conecta o Drive. E ele pede para eu fazer login aqui na minha conta, dar autorização. E vamos ver se ele simplificou. Às vezes ele te gera um código que você tem que colocar aqui dentro. Mas dessa vez parece que ele não gerou. Tá tentando ir direto, vamos ver. Foi direto. Então, pode acontecer que você tenha essa experiência ou que você tenha a experiência que eu tive no vídeo que está gravado da aula anterior, né, do edição anterior do curso, não sei quem assistiu, que naquele vídeo ele gerou um código e me pediu para colocar aquele código aqui dentro. Tá? Então, é só ficar ligado, isso pode acontecer. E aí, quando eu clico aqui então, na área de arquivos agora, ele enxerga o Drive, tá vendo?
E aí, assim, realmente o meu Google Drive mesmo aqui, tá? Então, eu poderia trabalhar referenciando algum link aqui dentro, sei lá, se eu quiser referenciar aqui sistemas gráficos 3D, assignments. Eu poderia copiar esse copy path e ele vai me dar aqui, deixa eu botar uma célula minha. Poderia colar aqui, ó, o endereço para aquela pasta e se eu quiser acessar algum arquivo ali, eu boto o nome do arquivo aqui, tá? Então você pode realmente ir lá na interface do Google Drive e assim, subir arquivos, ter coisas lá e acessar elas por aqui, tá? Um, eu nem sei se esse diretório aqui ainda existe, existe sim, da S3E 2021, ou então eu pedi aqui para listar, né? Quando eu coloco esse sinalzinho aqui, parece que o tamanho da letra voltou para ficar pequeno, né? Então, isso. Quando eu coloco aqui esse sinal de porcentagem, a gente pode rodar um código como se estivesse no shell, né? No terminal ali, né? E não rodando um Python, tá? Então, pedindo aqui para listar o que tem nesse diretório e ele está me dizendo aqui que tem essas pastas aqui, lab1, lab4, lab9. Se eu quiser olhar aqui na interface gráfica aqui, né? A gente realmente vê aquelas mesmas pastas, tá? Legal. Aí tem uma extensão aqui, que às vezes eu uso, às vezes não uso, de auto-reload, que ajuda você não ter que ficar reimportando, né, coisas. Assim, se você tem um arquivo .py que você está importando e você fez modificações no código dele, você tem que conseguir importar ele de novo. Se tem o auto-reload, às vezes você tem que reiniciar o ambiente aqui de desenvolvimento, então pode ser um pouco chato. Nesse aqui a gente não vai usar porque a gente não tem nenhum arquivo Python script à parte. Mas você poderia querer fazer um script à parte e usar ele aqui dentro, tá? Então, deixa eu fechar essa parte aqui de arquivos. Então, fazendo uma recapitulação até do que a gente viu e discutiu na última aula, né? O que é uma rede neural, né? Que tipo de rede neural, que tipo de modelo é esse que a gente vai trabalhar, né? Então, a unidade básica aqui que a gente viu para construir redes neurais são esses perceptrons, né? Que seria um neurônio artificial. E ele, basicamente, né? Assim, é uma unidade bem simples, uma unidade computacional bem simples, no sentido de que ele basicamente recebe os dados de entrada ali, né? Um input, aplica um peso, né? A cada um deles, soma o valor depois de aplicar esse peso, né? Então ele faz uma combinação linear da entrada, dos valores aí na entrada, e depois ele aplica uma função de ativação, que é a parte não linear, né? Então é simples peronomútil, né? Então essa parte não linear entra aqui, porque senão se você ficar fazendo só combinação lineares das coisas, você vai conseguir aproximar retas, né? Hiperplanos, coisas que são lineares. Então, você faz essa função de ativação e aí, à medida que você compõe, né, esses neurônios artificiais, você vai ganhando expressividade, né, em termos de funções que você consegue aproximar. Então, uma coisa que eu coloquei aqui como aquecimento, assim, né, uma tarefa opcional, é você implementar essa lógica do perceptron na mão mesmo, né? Porque isso aqui está implementado no PyTorch, claro, mas você entendeu essa lógica, você poderia fazer aqui uma implementação de Perceptron utilizando o NumPy ou mesmo o Torch, mas sem usar os mecanismos mais avançados que a gente vai ver aqui, tá? E se você quiser ver a resposta depois, tem um link aqui para você dar uma olhadinha. E aí, quando a gente faz essa conexão, né, de diversos perceptrons, de uma das formas de fazer esse multilayer perceptron, uma rede completamente conectada, a gente tem, de fato, uma rede neural, né? E se você colocar várias camadas, você tem uma rede neural profunda. Então, aqui tem um exemplo de uma rede que tem, né, dois dados aqui de entrada, e a gente se conecta aqui depois numa camada que tem 5, e no final vai sair um único valor, né? Seria, sei lá, uma função do R2 em R, né? Representado aqui por essa rede neural.
E aí, como é que a gente constrói multilayer perceptrons, né, utilizando o PyTorch? Então, aqui eu já importei Torch, NumPy, e você vê que do pacote Torch, eu estou importando esse NN, né, que está definido lá dentro. Isso é só uma forma de você se poupar de escrever as coisas do tipo torch.nn.módulo, tá? Então, se você vê esse tipo de sintaxe nos códigos, as pessoas estão tentando simplificar essa escrita aqui, tá bom? E, né, outra forma de fazer seria, sei lá, from torch.nn import module, e aí você nem colocaria esse NN aqui. Mas isso não é convencional, assim, de ver, e pode ser confuso, porque módulo em Python significa outra coisa, tá? Então, assim, você sabe que é o módulo que está vindo aqui desse NN. E aí, então, a gente está criando aqui uma rede neural, que é, na verdade, o único perceptron, mas já utilizando toda a estrutura do PyTorch, tá? Que seria, eu posso definir uma classe, né, um novo tipo de dado, para quem não está habituado com programação orientada a objeto, né? Estou definindo aqui um novo tipo de dado que eu chamei de Line Network, e eu estou dizendo que ele deriva, né, ele deve ser construído a partir de este outro tipo de dado, que é o módulo que vem lá desse NN, né, de Neural Networks, do Torch, tá? Por que isso é importante? Porque toda a infraestrutura para funcionar dentro de uma rede neural, toda a infraestrutura para ter uma instância de rede neural está definida nesse cara aqui, né? Nesse código do NN Module. Eu até cliquei aqui, dessa vez eu consegui clicar. Você clica da outra vez não estava conseguindo. Eu até cliquei aqui, você pode ver, esse aqui é o código que está lá no PyTorch mesmo, tá vendo? Então ele está escrevendo aqui um novo tipo de dados chamado módulo, tem toda a documentação dele aqui, de como é que funciona, e muito código aqui que descreve esse comportamento. Então, quando eu digo que Line Network está derivando ou herdando desse cara, todo aquele código automaticamente está disponível para a gente aqui, tá? A gente está aproveitando ele aqui dentro. E aí eu posso inserir novas instruções, coisas que são específicas do programa que a gente está fazendo. Então, aqui eu estou definindo a inicialização desse nossa Line Network como o seguinte. Primeiro, faça tudo o que você deve fazer, que você já fazia aí, para ser um módulo de rede neural, tá? E eu reparo que o Google está aqui me dando um warning dizendo que eu estou conectado à GPU, mas não estou usando GPU, né? Porque GPU é um recurso caro, é um recurso, né, que você deve usar com parcimônia, então ele está meio que dizendo assim, olha, talvez você deva mudar, mas não vai mudar não, a gente vai usar GPU mais para frente. Então, essa primeira linha simplesmente faça tudo que você já tinha que fazer para você se inicializar enquanto esse módulo de rede neural, tá? E aí, depois disso, a gente faz o seguinte, cria as suas camadas, né? E no caso, as camadas vão ser uma sequência de um único neurônio, tá? Então, eu estou usando aqui uma estrutura que é, na verdade, uma bazuca porque a gente precisa, porque eu estou fazendo com um único neurônio, mas eu já estou querendo que vocês se familiarizem com essa estrutura e depois a gente vai fazer uma rede mais complexa, tá? Então, essa rede aqui, ela tem um valor de entrada e um valor de saída, tá? E essa função aqui é a que define como que a nossa rede opera com o dado. Então, sempre vai, né, você vai ver esse tipo de estrutura aqui no PyTorch, definindo a classe que deriva do módulo, como que ela inicializa, o que ela tem aqui dentro e como que ela opera com o dado. E como que a gente opera com o dado? A gente simplesmente recebe esse dado aqui, esse X, e passa ele pelas camadas, que no nosso caso é uma única camada, né? Aí, como é que a gente vai treinar, né, a nossa rede? Então, a gente vai treinar ela aqui para resolver o problema de fazer uma regressão de uma função afim, tá? Uma única reta. E a gente espera que dê certo, né? Porque a gente tem um perceptor, a gente sabe que ele é, né, uma função afim, a gente espera que a gente consiga aproximar a função afim, tá? Então, agora eu estou importando outras coisas. Deixa eu garantir que eu rodei isso aqui primeiro. E aí eu vou importar aqui outras partes de infraestrutura
PyTorch para a gente poder trabalhar, né? Parte de conjunto de dados, do carregador de dados, e aqui de distribuições para eu vou gerar uns dados aleatórios, tá? Então, primeiro mexendo com a parte de dataset aqui, né? Conjunto de dados. Eu estou criando uma forma de abstração, né, de um conjunto de dados da forma que o PyTorch entende que a gente pode trabalhar de forma eficiente. Tá? Eu chamei aqui de Algebraic Dataset, né, um conjunto de dados algébrico, que é uma abstração para funções que têm uma única dimensão, né, funções aí em R. Beleza? Então, estou dizendo aqui que para inicializar esse conjunto de dados, eu preciso passar esse f, esse intervalo e esse nsamples, né? Então, f vai ser a expressão algébrica da nossa função. Intervalo é o domínio, né, que eu quero observar, o domínio de interesse para o nosso trabalho. E nsamples é a quantidade de amostras que eu quero colher dessa função, né? Porque, embora você possa pensar numa função contínua, tipo 2x mais 3, a gente precisa representar ela, né? Bem no espírito ali do paradigma dos 4 universos que a gente viu nas aulas anteriores, de alguma forma, né? A representação que a gente tem aqui é uma representação de amostragem pontual em cima do nosso intervalo ali, tá? E não vai ser uma amostragem uniforme aqui, que a gente vai ver aqui embaixo. Então, eu estou pedindo para fazer uma amostragem aleatória, tá? Tem uma distribuição uniforme, mas é uma amostragem aleatória, não vai ser necessariamente espaçado, com o mesmo espaçamento, né, todos os pontos. Pegando aqui o início do intervalo e o final do intervalo, beleza? E quantos pontos eu quero, a quantidade de pontos que for passado aqui, tá? Então, o nosso dado, ele vai ser o x da amostra e o f de x, né? Então, é assim que a gente está representando a função, né? Ser um par ordenado x, y. Até a primeira forma que a gente aprende de representar a função mesmo, né? Quando a gente olha lá a partir de produto cartesiano e tal, isso aqui. Então, eu passo representando a função como essa lista de pares ordenados com os valores x e f de x, tá? Por x amostrados uniformemente dentro desse intervalo aqui. Uma coisa que é importante você definir quando você escreve um conjunto de dados no PyTorch é o tamanho do teu conjunto de dados. E você tem que retornar ele dessa função len aqui, né? Underline, underline, len, underline, underline. Tá? Estou dizendo que o tamanho do conjunto de dados é bem simples. É o tamanho dessa variável data aqui. Tá? Então, o tamanho que tiver aqui vai ser o tamanho daqui. E o tamanho que tiver aqui vai ser o tamanho de samples ali, né? De amostras que a gente vai querer colher. E eu tenho que dizer também como é que eu consigo um dado a partir do conjunto de dados. Então, sempre que eu passar um índice para o conjunto de dados, ele vai me retornar um índice dentro dessa variável data. Tá? Beleza. Então, é uma abstração bem simples. Quem não tem muita familiaridade com programação tem que se acostumar, né? A olhar, pode ter um pouquinho de dificuldade nesse impacto inicial, né? Se tiver dúvidas, pode me procurar depois por e-mail e tal. E eu posso indicar alguns recursos e esclarecer as dúvidas. Aí, tá. Tem a definição aqui do nosso conjunto algébrico, né? Conjunto de dados aqui algébrico. Vamos criar, de fato, uma coisa aqui, né? Um conjunto de dados. Então, estou definindo aqui a nossa função de linha, né? Da reta, como... Pô, eu falei 2x mais 3, mas nem tinha olhado aqui 2x mais 3. Foi exatamente a coisa que veio na minha cabeça na hora que eu criei esse exemplo. Então, estou dizendo que a expressão dela é essa aqui, tá? 2x mais 3. O domínio eu quero observar entre menos 10 e 10. A quantidade de pontos que a gente vai amostrar vão ser 1.000 pontos para treinamento e depois 100 pontos para a gente testar o nosso modelo. E aí eu crio, então, os dois conjuntos de dados aqui embaixo. Deixa eu executar. O de treinamento, passando essa função, esse intervalo e 1.000 pontos. E o de teste, a mesma função, o mesmo intervalo, só que 100 pontos. Tá? Me dá 100 pontos diferentes amostrados ali dentro. E aí, a gente poderia trabalhar diretamente aqui com o dataset, tá? Mas é muito comum e
talvez nesse exemplo aqui específico, que é um exemplo muito simples, não fique tão claro, mas certamente vai ficar ao longo do curso, a necessidade disso. É muito comum a gente trabalhar com esses data loaders, que são objetos que vão gerenciar a quantidade de dados, né? Como que o dado é amostrado do conjunto de dados, em que quantidade ele é amostrado e como que a gente passa esses dados durante o treinamento para o modelo que está sendo ajustado, tá? Então, o mais comum é que você trabalhe com esse data loader, que vai ser construído em cima do dataset, ao invés de trabalhar diretamente com o dataset. Você poderia trabalhar diretamente com o dataset, tá? Mas, vamos lá. Então, esse data loader está sendo construído aqui, o data loader de treinamento está sendo construído diretamente, sendo construído a partir do dataset de treinamento, e a gente está dizendo que o tamanho do batch, né, o tamanho da quantidade de dados que a gente vai dar por vez é igual ao tamanho total do conjunto de dados, né? Porque como o nosso dado é muito simples, a gente consegue colocar tudo na memória, né? Então, em exemplos mais complicados, você teria que diminuir esse valor. E, analogamente, a gente faz algo parecido ali embaixo com o data loader de teste, tá? Esse último pagamento aqui, shuffle, é para dizer se a gente quer que esses dados sejam embaralhados todas as vezes que a gente passar pelo conjunto de dados total, né? Então, eu olhei todos os dados agora, embaralho? Sim, a gente quer que embaralhe, ao invés de ficar passando sempre na mesma ordem, né? Beleza. Aí agora vem aquela parte que a gente tinha visto de ver como é que a gente passa o dado para a GPU e como é que a gente treina o modelo. Então, eu já estou verificando aqui, ó, que o dispositivo que a gente vai trabalhar, ele vai ser CUDA, que é o tipo de tecnologia proprietária da NVIDIA para fazer computação na GPU, se o PyTorch identificar que tem essa tecnologia disponível. Caso contrário, vai ter que ser a CPU, tá? E aqui ele deu para a gente que está disponível, está rodando em CUDA. O nosso modelo, ele vai ser, então, uma instância daquele Line Network. Então, lembra que a gente definiu aqui em cima, ó, Line Network? Nosso modelo está sendo criado aqui, uma instância dele aqui, e eu já estou passando ele lá para a GPU, tá? Para o device. Então, a memória que vai ser alocada para ele trabalhar vai ser lá na placa gráfica, tá? Que permite a gente trabalhar com vários processadores mais fracos, mas em paralelo, né, para fazer computação, por isso que acelera as coisas. Aí a gente tem aqui uma função de perda, né? Uma função... Opa, o que ele está reclamando? Será que faltou rodar alguma coisinha? Deixa eu garantir aqui que eu rodei isso aqui. Rodei esse, rodei esse. Vamos tentar rodar aqui de novo. Ele está dizendo que alguma coisa aqui não é subclasse do módulo. Deixa eu só garantir que não está tendo interferência aqui do device. Nossa, mas que estranho. Tá, eu vou avançar aqui um pouco mais porque, né, a gente está passando. E aí, se tiver que corrigir alguma coisa, eu corrijo e envio para vocês corrigido, tá? Então, a ideia aqui é que a gente está definindo uma função de perda aqui, que é o erro quadrático médio, né? Esse MSE aqui, né? Mean Square Error. E a gente precisa desse otimizador, tá? Que vai ser um objeto que vai receber aqui os parâmetros do nosso modelo, né? Uma taxa de aprendizado, né? Essa LR aqui, né? Learning Rate, e vai ser responsável por atualizar, né, esses parâmetros aqui, né, com base nessa taxa de aprendizado e com base no gradiente, nas coisas que a gente vai calcular, né? Então, basicamente o método que a gente utiliza é o gradiente descendente, né, gradiente descendente estocástico aqui, né, SGD, ou modificações dele, né, Adam, coisas assim, que é tipo o método de Newton, né, você andar no sentido contrário ali do gradiente, né,
para você tentar chegar a algum mínimo, né? Um mínimo local assim da função, tá? E aí, então, aqui tem uma função já definida para treinar o modelo, né? Essa função aqui de treinamento. Vai receber o modelo, o data loader, a, a nossa função de perda e o otimizador. E ela tem um loop, assim, né? Então, você vê que no começo ela bota o modelo em estado de treinamento, garante que ele está apto a ser treinado em termos das configurações dos parâmetros. Aqui a gente vai acumular o valor da função de perda à medida que a gente for treinando. E então, para o x e o y no data loader, então você perceba que a gente consegue iterar diretamente aqui, né, do data loader. A gente passa esses dados, né, tanto o x quanto o y, para GPU. A gente passa o x pelo modelo. Lembra que a gente está querendo que o nosso modelo aproxime a função, né, que a gente definiu lá, né, no caso 2x mais 3. Então, a gente tem aqui a predição do modelo e a gente pode calcular a perda como a nossa função de perda, né, aplicada aqui entre a predição e o valor que a gente sabe que é o valor real, né, o valor que a gente amostrou o valor que a gente amostrou no conjunto de dados, né, como o y. Então, eu tenho aqui um x, o 2x mais 3, tem a predição, e eu vejo o que eu faço a diferença entre o que eu predizi, sei lá, entre o que o modelo, a saída do modelo e o dado real, tá? Mas não é uma diferença pura e simples, né? É o erro quadrático médio entre eles, né? Então, subtrai ali, né? Para cada valor, você subtrai, leva ao quadrado, toma a média disso, né? Está raiz quadrada. E aí, o otimizador, a gente precisa sempre ter essa linha, garantir que essa linha está aqui dentro do loop, porque aquela estrutura que eu mostrei para vocês do gráfico computacional do PyTorch, ela vai acumulando, tá? Ela vai sempre acumulando. Então, como a gente quer calcular os gradientes em relação às operações que aconteceram aqui dentro, né, desse loop, para cada vez que elas ocorrem, você zera, né, os gradientes para garantir que não está acumulando nada fora as operações que aconteceram aqui. Aí sim você pede esse backwards, né, que foi o que a gente viu que é utilizado lá para, de fato, andar no sentido oposto lá do gráfico computacional e calcular, né, as derivadas. E você pede, então, para o otimizador atualizar os parâmetros, né, com um passo. E aí ele vai fazer isso utilizando esses valores dos gradientes e proporcional a esse valor que você passou aqui como learning rate, né, esse LR. Tá? E aí a gente está acumulando aqui esse valor de erro, tá? Você vê que eu estou pegando o valor mesmo, não o tensor, né? O item aqui. Está acumulando e no final a gente divide pela quantidade de dados aqui para ter um erro médio sobre o dado, tá? Então aqui está a função de treinamento e a função de teste, ela é parecida, né? Só que ela roda sobre os dados de teste, o data load aqui de teste. A gente pode calcular aqui um erro em relação ao teste. Só que você não precisa, né, se preocupar em atualizar parâmetros, enfim, gradientes, essas coisas. Tá? Mas já está dado aqui. E aí, aqui tem umas funções para visualização, que eu já estou dando para vocês. Não vou explicar os detalhes aqui, porque tem que entender de mais plot livre, não sei o quê. Mas essas coisas, lá no canal Programação Dinâmica, por exemplo, tem vídeo a respeito. E a gente pode ver as coisas rodando aqui. Tá? Então, explicando o assignment, né, antes da gente ver a questão do erro ali. Eu estou dando já toda essa parte até aqui, né, até o final aqui, depois vocês rodarem, tiver corrigido aquela parte do código, você vai ver treinando a reta e aproximando corretamente. E tudo isso está dado o código, né? Você não tem que modificar nada, você vai simplesmente executando ali cada linha. Só que a partir daqui, aí é o que vocês têm que fazer, né? Que vocês têm que colocar a mão na massa. Então, eu já estou dando uma estrutura de uma rede que é mais complicada aqui para vocês, tá? Essa multilayer network. E então uma rede que, por exemplo, ela entra aqui com um valor,
aí vai para 128, tal, 64, não sei o que, e sai com 1. Ainda é uma função de R em R, tá vendo? Só que é uma função bem mais complicada. Ela tem aqui 3 camadas escondidas, né? Eu tenho uma camada de saída aqui, 4 camadas. E o que você tem que fazer é escrever uma nova função, né? Um novo conjunto de dados e fazer o treinamento para aproximar essa nova função, tá? Então, você pode aproveitar, né? O mais fácil é você aproveitar toda a infraestrutura que já está aqui. Por exemplo, ao invés de você construir o teu próprio conjunto de dados, sei lá, com uma lógica diferente e tal, você usar esse conjunto de dados algébrico, basta você passar uma função diferente. Você pode passar uma função tipo 2x ao cubo, né? 3x ao cubo mais 5. Tu já modificou a função, uma função que não é mais uma reta, que vai ser mais complicada de aproximar, né? Então, você vai inicializar um novo conjunto de dados com uma função mais complicada, você pode mudar o domínio de interesse, as amostras, etc. E replicar o processo. Você pode usar a mesma função aqui para visualizar e tal. E você vai replicar esse processo aqui embaixo e, né, esperamos que você tenha sucesso em ver a tua rede aproximando um objeto. E uma coisa que eu coloquei aqui foi um código para fazer um GIF, ó. E você também pode replicar essa lógica. Foi assim que eu fiz o GIF que está aqui, ó. Está aproximando a função cosseno. Tá nesse intervalo aqui, cosseno de alguma coisa, nesse intervalo aqui de -10 a 10, tá bom? Então, bom, é basicamente isso. Estou aberto aí para dúvidas para a gente discutir, e aí, enquanto a gente tira a dúvida, também vejo qual que é o problema que está dando aqui em cima, né? Porque com sorte a gente consegue ver isso executando.